O chão desse piso de vinil branco sempre parece um pouco gelado demais para quem entra descalço de mentira, só com a alma arrastando no chinelo. A gente chega ali fingindo que vai comprar só uma pastilha pra garganta, mas no fundo o único remédio disponível é alguém atrás do balcão fingir que não tá vendo a nossa cara de derrota. São 13h20 de uma terça-feira qualquer, e a única luz acesa num raio de 10 quadras é aquela cruz verde, meio estroboscópica, que zumbi baixinho na fachada da farmácia de plantão. Sabe aquele zumbido elétrico que parece entrar direto pelo canal auditivo e estacionar no meio da sua testa? É o som oficial da madrugada de quem não está sabendo o que fazer com o próprio corpo. Durante o dia a gente gerencia o estrago. Dor de cabeça. Tem dipirona na bolsa. Estômago revirado. Um comprimido mastigável ali na gaveta da mesa. A gente vai empurrando a máquina com a barriga, fingindo que é uma engrenagem perfeitamente lubrificada que só precisa de um café expresso para voltar ao ritmo normal. Mas a noite tem esse hábito desagradável de arrancar a nossa casca. Quando a cidade desliga o barulho, o corpo para de negociar. Ele simplesmente abaixa as armas e apresenta a fatura. Você sai de casa de chinelo, por cima de um moletom que estava embolado no cesto de roupa suja, porque não dá tempo de ter elegância quando a garganta parece lixa ou quando o lado esquerdo do peito resolve dar uma pontada que te faz lembrar, com uma clareza meio apavorante, que você é feito de carne frágil. No elevador, o espelho te devolve aquela imagem clássica da derrota. Cabelo amassado de um lado só, olheira funda que parece um hematoma, e a expressão de quem foi abduzido por alienígenas e devolvido no lugar errado. Ninguém sai bonito para ir à farmácia de madrugada. A gente vai com a dignidade que sobrou, que geralmente cabe no bolso do casaco. Chegando lá, a porta de vidro está trancada, claro. Tem aquela campainha prateada com um adesivo meio descolado escrito "Favor tocar". Você aperta. O som ecoa lá no fundo, num silêncio que pesa toneladas. Demora uns minutos, que parecem horas na sua cabeça, enquanto você tenta não passar mal na calçada, até que aparece uma figura de avental branco arrastando o pé pelo piso frio. O atendente tem aquela cara de quem foi arrancado do meio do sonho mais profundo da vida dele. Não há raiva no rosto, só uma exaustão cósmica, compartilhada. É o clube secreto dos que estão acordados enquanto o resto do mundo ronca. Você entra e o cheiro é sempre o mesmo, um misto gelado de álcool 70, carpete limpo com desinfetante barato e aquele corredor central entulhado de shampoo anti-caspa, fralda geriátrica e chocolate superfurado na beira do caixa. É um cenário meio estéril e melancólico. Você passa pelo corredor dos desodorantes, olha para as prateleiras cheias de promessas de frescor de 48 horas, e pensa em como a vida civilizada é uma casca fina. Sêneca, lá na Roma antiga, ficava indignado com a quantidade de energia que a gente gasta inventando problemas para o futuro, sendo que o presente já é caótico o suficiente. Mas ele escrevia isso de toga, na lareira, com um escravo por perto. Se o Sêneca tivesse tido uma crise de labirintite às 4 da manhã em um bairro residencial com o cachorro do vizinho latindo na rua de trás, ele ia ver que a fragilidade humana não precisa de muita teoria. Ela precisa de um anti-inflamatório genérico de R$12. A gente passa a vida inteira construindo uma fortaleza de competência. A gente resolve pepino no trabalho, responde mensagem com tom de quem tem a situação sob controle, bota a vida nos eixos nas redes sociais, faz planejamento para o trimestre. A gente se convence de que é um sujeito autônomo, racional, dono do próprio nariz. Aí vem um pico de pressão ou uma febre de 300 graus às 3 da manhã, e você se descobre completamente infantilizado pela dor. Você vira uma criança chorona que só quer que alguém passe a mão na sua cabeça e diga que vai passar. O atendente te olha por cima do balcão alto. Ele não quer saber da sua filosofia de vida, não quer saber por que você está acordado a essa hora. Ele só quer que você aponte o dedo para o remédio certo na receita rabiscada pelo médico do pronto-socorro ou que você descreva o sintoma sem desmaiar ali na frente dele. Gotas ou comprimido? Ele pergunta, com a voz grossa de sono. E essa pergunta banal tem um peso existencial desproporcional. É a primeira grande decisão que você precisa tomar no dia, e o seu cérebro está derretendo. Tem uma vulnerabilidade muito específica em comprar remédio de madrugada. De dia, a farmácia é um lugar de consumo. De passagem, você vai comprar protetor solar ou vitamina C mastigável com gosto de laranja. De noite, ela vira um templo de resgate. É o ponto de encontro entre o seu desespero silencioso e a química industrial. Ali na prateleira estão comprimidos que salvam a nossa pele da ruína biológica diária, e a gente trata isso com uma naturalidade cínica quando está saudável. Só quando o corpo falha é que a gente percebe o tamanho do milagre, que é simplesmente conseguir respirar sem sentir pontadas. Você paga no cartão de crédito, digitando a senha com o dedo meio trêmulo, e espera aquele barulhinho mecânico da maquininha confirmar a transação como se fosse o juiz dando o veredito sobre a sua sobrevivência. Aprovado. O papelzinho térmico sai morno.
Enquanto você rasga a embalagem de alumínio ali mesmo na calçada, antes de voltar para casa, olhando para a rua escura onde o vento frio bate na sua nuca sem pedir licença, vem aquela sensação meio estranha de desencaixe. A cidade parece uma maquete mal iluminada e você é o único intruso acordado nela. O remédio ainda não fez efeito, a dor continua latejando na têmpora, mas o simples fato de você ter cruzado a rua, peitado a madrugada e comprado a solução física para um problema físico te devolve um fiapo de dignidade. Não é heroísmo. É só o estrago do dia sendo varrido para debaixo do tapete mais uma vez. E é engraçado como a gente gasta tanta energia tentando convencer a cabeça de que está tudo sob controle, de que a nossa mente é uma fortaleza intransponível onde a razão manda em tudo, até que o fígado resolve chiar às 13h30 da manhã. É uma baita humilhação filosófica. Spinoza falava sobre essa ilusão de que somos capitães absolutos do nosso próprio navio, quando na verdade não passa de um barco de papel navegando numa bacia. A gente passa o dia inteiro intelectualizando os problemas, escrevendo teses mentais sobre como lidar com o estresse, racionalizando a própria ansiedade como se fosse um detalhe estético da nossa personalidade sofisticada. Mas aí bastam 2 dias de sono picado, um sanduíche meio duvidoso na hora do almoço e uma corrente de ar gelado no pescoço para a filosofia inteira desabar diante de um frasco de antisséptico intestinal e uma cartela de analgésico genérico. A carcaça cobra o aluguel com juros, e a soberba intelectual vai direto para o ralo junto com a água da pia. A verdade é que a gente vive num acordo de cavalheiros com o próprio corpo, fingindo que a biologia não existe, que a gente é pura ideia, puro espírito habitando uma nuvem digital de produtividade e pensamentos elevados. A farmácia de plantão é o lembrete físico, incômodo e meio fedido a remédio que desfaz essa ilusão em segundos. Ali no balcão não tem espaço para autoajuda quântica ou teoria sociológica. Tem um termômetro medindo febre e uma pessoa de pijama por cima da calça jeans olhando para o visor com a exaustão estampada na cara. E tem também aquela sensação meio esquisita de que a cidade é imensa demais e a gente é frágil demais para circular por ela sem um cinto de segurança invisível. Quando você finalmente destranca a porta de casa de volta, joga a chave em cima da mesa da entrada, engole o comprimido com um copo d'água da torneira que desce arranhando a garganta e espera o remédio fazer o milagre de desligar o alarme interno, a casa parece um pouco mais segura. Não porque o mundo lá fora tenha ficado mais amigável, mas porque você aceitou, pelo menos por algumas horas, que não é de ferro. E tem um alívio imenso nessa rendição. A gente passa a vida inteira com medo de quebreiras, medo de falhar, medo de mostrar qualquer fresta de fraqueza para o mundo, como se a vida fosse um concurso de resistência onde quem piscar primeiro perde o direito de existir. Mas quando você sai da farmácia de madrugada, segurando aquela sacolinha de plástico branco com recibo amassado no fundo, você percebe que todo mundo ao redor está apenas remendando os próprios estragos em silêncio. Não tem nada de grandioso nisso, não tem lição edificante para postar nos stories, não tem poesia nenhuma. É só a vida acontecendo na base do remendo, do curativo e da química possível. E quer saber? Está tudo bem. Dá uma certa paz saber que a gente não precisa aguentar o mundo inteiro nas costas o tempo todo, e que às vezes tudo o que a gente precisa é de um comprimido amargo, um copo d'água fresca e a permissão para ir deitar, fechar os olhos e deixar o corpo consertar o que der até o dia clarear de vez. Li que ajuda pra caramba. Isso aqui fui eu que escrevi, café frio e tudo.